filas em frente a lojas, vídeos de unboxing com milhões de visualizações, preços inflacionados no mercado paralelo. E, no centro de tudo isso, um boneco pequeno sendo tratado como item de luxo. Em questão de meses, o Labubu saiu do nicho do colecionismo e passou a ocupar o centro da cultura pop digital. Impulsionado por redes sociais, celebridades globais e uma sensação constante de escassez, o que parecia só mais um brinquedo virou símbolo de status, investimento e pertencimento. Mas o fenômeno que sobe rápido demais quase nunca se sustenta. Em 2025, o mesmo Labubu, que era disputado como ouro, começou a encalhar em prateleiras e a perder valor no mercado secundário. O que antes gerava filas e euforia passou a gerar silêncio e desinteresse. E aí surge a pergunta inevitável: como um boneco conseguiu inflar tanto e por que a queda foi tão brutal? A resposta não está apenas no produto, mas no sistema que o cercou. Na era digital, tendências não crescem de forma orgânica. Elas são aceleradas por algoritmos, alimentadas por escassez artificial e validadas por uma pressão social constante para não ficar de fora. O Labubu não foi apenas um brinquedo de sucesso, ele se transformou numa bolha cultural. E talvez o ponto mais intrigante seja este: o mesmo motor que levou o Labubu ao topo foi o que acelerou sua queda. Um sistema movido a hype não tolera estabilidade. Quando a novidade acaba, o colapso se torna inevitável. Mas para entender como tudo isso aconteceu, é preciso voltar ao começo. Afinal, quem é o Labubu? O Labubu não nasce como um produto pensado para prateleiras ou vitrines. Ele nasce como ideia, como personagem, como expressão artística. Criado pelo ilustrador Keysin Lang, o Labubu surge de um estilo muito específico, que mistura o lúdico com o melancólico, o infantil com algo levemente perturbador. É o que muitos chamam de feio fofo. Traços simples, olhos grandes, expressões ambíguas e um ar sombrio que provoca curiosidade e afeto ao mesmo tempo. Essa combinação não é acidental. Ela cria identificação emocional imediata. Antes de virar boneco, o Labubu existia apenas no papel. Ele aparece em 2019 dentro do universo criativo de Keysin Lang, que já tinha uma base fiel de fãs no cenário artístico asiático. Diferente de brinquedos tradicionais voltados para crianças, o Labubu sempre dialogou mais com adultos. Ele aciona nostalgia, estranheza e carinho ao mesmo tempo, como se fosse um personagem que representa sentimentos difíceis de explicar, mas fáceis de reconhecer. A grande virada acontece quando esse personagem artístico cruza o caminho da Pop Mart, uma gigante chinesa especializada em brinquedos colecionáveis. É aqui que o Labubu deixa de ser apenas arte e passa a ser produto. A Pop Mart domina um modelo de venda muito específico, conhecido como Blind Box. O consumidor compra a caixa sem saber exatamente qual versão do personagem vai receber. Não é apenas compra, é aposta, expectativa, surpresa. Esse detalhe parece pequeno, mas ele se tornaria central tanto para o sucesso quanto para os problemas futuros do Labubu. Com essa parceria, o Labubu passa a fazer parte de um ecossistema de consumo cuidadosamente desenhado. Lojas físicas chamativas, lançamentos limitados, séries numeradas e personagens raros transformam o boneco em objeto de desejo. A estética continua importante, mas agora ela vem acompanhada de algo ainda mais poderoso: a promessa de exclusividade. Esse tipo de apelo não é novidade no colecionalismo adulto. Personagens cult frequentemente ultrapassam seu propósito original e viram símbolos de identidade. Quem compra não está apenas adquirindo um objeto, mas sinalizando gosto, pertencimento e até visão de mundo. O Labubu se encaixa perfeitamente nessa lógica. Ele não é só um brinquedo, ele é uma forma de expressão pessoal. Com a expansão internacional da Pop Mart, o Labubu atravessa fronteiras culturais com facilidade e encontra no ambiente digital um terreno fértil. Redes sociais, vídeos curtos e comunidades online amplificam seu alcance. Tudo estava pronto. A estética, o modelo de venda e o público certo já existiam. Faltava apenas um gatilho, e ele estava prestes a acontecer. A explosão do Labubu não acontece por acaso.
Ela tem um momento claro de virada. Quando o personagem começa a aparecer associado a celebridades internacionais, incluindo figuras ligadas ao maior grupo de K-pop do mundo, o Labubu deixa definitivamente o nicho do colecionismo e entra no radar da cultura pop global. A partir dali, ele não é mais só um boneco, ele vira referência. Nas redes sociais, especialmente no TikTok, o fenômeno ganha tração de forma quase instantânea. Vídeos de unboxing começam a viralizar em escala massiva. Abrir uma blind box deixa de ser um simples ato de consumo e se transforma em entretenimento, ansiedade e espetáculo. Cada caixa fechada carrega uma promessa, e cada abertura reforça o impulso de tentar de novo. Esse comportamento é amplificado por um detalhe-chave do modelo da Pop Mart, a escassez artificial. Séries limitadas, personagens raros e lançamentos constantes criam um ambiente permanente de urgência. A mensagem implícita é simples e poderosa. Se você não comprar agora, vai ficar de fora. Analistas passaram a comparar esse mecanismo a um tipo de cassino emocional, onde o prêmio não é dinheiro imediato, mas validação social e sensação de conquista. Com a demanda disparando, o mercado secundário aquece rapidamente. Algumas versões do Labubu começam a ser revendidas por valores muito acima do preço original. E, pouco a pouco, se instala a ideia de que o boneco não é apenas um item de coleção, mas também um ativo, algo que pode valorizar, algo que pode render lucro. Esse novo cenário atrai um perfil diferente de consumidor. Pessoas que não estão necessariamente interessadas no personagem, na estética ou na história, mas no potencial de revenda. O Labubu passa a operar dentro de uma lógica especulativa. Ele deixa de ser apenas um símbolo cultural e começa a funcionar como produto financeiro informal, movido por expectativa e escassez. Do ponto de vista da empresa, os números acompanham o entusiasmo. A Pop Mart registra crescimento expressivo, amplia sua presença internacional e consolida sua imagem como potência global no setor de colecionáveis. Tudo indica sucesso, tudo indica expansão. Mas há um padrão conhecido nesse tipo de fenômeno. Quanto mais rápido o hype cresce, mais frágil ele se torna. E enquanto o Labubu parecia estar em todo lugar, os primeiros sinais de saturação já começavam a aparecer. Todo fenômeno movido a hype carrega um limite. E no caso do Labubu, o primeiro sinal claro de desgaste aparece no lugar mais sensível de todos: o excesso. Novas séries começam a ser anunciadas em ritmo acelerado, uma atrás da outra. O que antes parecia exclusivo passa a parecer comum. E quando a raridade desaparece, o desejo começa a enfraquecer. Ao mesmo tempo, o público muda de humor. O modelo de blind box, que no início era visto como divertido e empolgante, passa a ser questionado. Consumidores começam a relatar frustração com compras repetidas, caixas abertas sem satisfação e a sensação de estar sempre tentando alcançar algo que nunca vem. Aquilo que parecia jogo começa a ser percebido como manipulação. No mercado secundário, os sinais ficam ainda mais evidentes. Os preços começam a cair, a oferta cresce mais rápido do que a demanda e versões que antes eram disputadas passam a perder valor em pouco tempo. A lógica se inverte. O Labubu deixa de parecer um investimento e começa a se comportar como o que sempre foi, uma bolha inflada por expectativa. Analistas são diretos nesse ponto. Um crescimento baseado exclusivamente em hype não se sustenta no longo prazo. Quando tudo é lançado como raro, nada permanece raro. A saturação corrói exatamente o ativo que sustentava o fenômeno, a percepção de escassez. E nas redes sociais, o termômetro final confirma a mudança. O engajamento orgânico diminui. O Labubu já não é novidade. O algoritmo, sempre em busca da próxima tendência, começa a deslocar a atenção para outros fenômenos. O ciclo está virando. E quando o hype começa a perder força, a queda deixa de ser uma possibilidade e passa a ser questão de tempo. Em 2025, o colapso deixa de ser um alerta distante e se torna realidade. O mercado secundário despenca e muitos colecionadores que entraram no auge do hype passam a acumular prejuízos. O Labubu, que antes funcionava como símbolo de status e oportunidade, passa a representar risco. Aquilo que parecia valorização garantida revela seu verdadeiro custo.
O impacto não fica restrito aos consumidores. A própria PopMart sente o efeito. Relatórios e análises financeiras passam a apontar perda de confiança por parte dos investidores. O modelo baseado em lançamentos constantes e escassez artificial começa a ser questionado. Quando o motor do hype desacelera, toda a estrutura construída sobre ele perde estabilidade. Do lado cultural, a mudança é ainda mais visível. O desejo se transforma em cansaço. O Labubu deixa de aparecer em vídeos virais e passa a aparecer em estoques. O silêncio nas redes sociais, onde antes havia excesso de atenção, se torna um dos sinais mais claros de que o ciclo chegou ao fim. E essa queda vai além dos números, ela é simbólica. O Labubu se consolida como um exemplo clássico de como tendências digitais podem inflar em velocidade recorde e colapsar com a mesma rapidez. Um fenômeno criado por algoritmos, escassez e validação social, que mostrou seus limites quando a novidade acabou. O caso Labubu funciona como um estudo de caso quase perfeito da cultura do hype na era digital. Ele mostra como escassez artificial, redes sociais e validação coletiva são capazes de criar bolhas rápidas, intensas e extremamente frágeis. Mais do que um brinquedo, o Labubu expõe a fragilidade de tendências sustentadas apenas por desejo momentâneo. Quando o valor simbólico desaparece, sobra apenas o produto. E, muitas vezes, sobra produto demais. As redes sociais aceleram tudo: o sucesso, a saturação e o esquecimento. O que antes levava anos para acontecer, agora se resolve em meses. O Labubu não caiu sozinho. Ele foi empurrado pelo mesmo sistema que o levou ao topo. E a pergunta final é inevitável. Se o Labubu caiu tão rápido, qual será o próximo fenômeno a seguir exatamente o mesmo caminho? Porque, na economia da atenção, o próximo hype já está sendo fabricado agora.